Bom, nessa segunda parte de fundamentos de TCP/IP, eu vou falar um pouquinho sobre endereçamento IP. A gente tem que saber algumas coisas bem básicas sobre o que é o endereço IP, como é que ele é formado. Bom, o endereço IP é o endereço lógico que a sua máquina pega para navegar na internet, ou mesmo em rede local. Você pode receber esse endereço automaticamente via um servidor DHCP, por exemplo, que é um serviço de aplicação que fornece esse endereço, ou pode ser configurado manualmente. O endereço IPv4, que ainda é o mais utilizado, a versão mais utilizada, ele é composto dessa seguinte forma. Você tem 32 bits, no qual é separado por pedaços de 8 bits. Então esses pedaços são convertidos para decimal e dá, por exemplo, esse endereço aí, ó, 192.168.18.57. Veja no detalhe aí que fala uma coisa de porção de rede ou porção de host. O que é isso aí? Às vezes você pode ter redes muito grandes, né? Ou seja, uma quantidade muito grande de hosts, mas a quantidade de redes são pequenas. Como você pode ter muitas redes com poucas máquinas? Então, essa questão de definição, o que é rede e o que é máquina, o que é host, é uma coisa essencial quando você estuda endereçamento lógico. Então, isso entra num conceito, que vocês estão vendo aí no próximo slide, de classes. O IPv4 trabalhava muito com classes. Então, a classe A era uma classe que existiam poucas redes. Então, nós tínhamos aí, começava um endereço, todos os endereços IPs começando em 1, né? E indo aí até no 126, na realidade tem até 127, mas é uma classe especial, ele tinha milhões de endereços por rede. Então eram 126 redes só, mas com milhões de endereços. A representação da máscara era a seguinte, 255.000 ou /8. Máscara, no caso, é uma forma de você informar a configuração do seu computador ou roteador, enfim, onde você está configurando a rede, para falar o tamanho dessa rede, para ele saber quantos hosts, né, quantos dispositivos podem ter nessa rede. A classe B, ela já é meio a meio, tem uma quantidade maior de redes e uma quantidade menor de máquinas, mas tem muitas máquinas. Então você tem aí, vamos supor, 60 e tantas mil máquinas, não é 2 milhões mais, mas você tem uma quantidade muito grande. Então ele vai da faixa de 128 a 191 e é representado pela máscara 255.255.00 ou /16. Sempre esse /8, /16, /24 é uma notação chamada CIDR. É uma outra forma de representar a máscara de subrede. E na classe C, que é a que a gente usa aqui no curso como exemplo, né, que é uma das classes mais comuns aí, a gente tem, né, 192 até 223, no caso. Então, ele é 255, 255, 2550. Só lembrando aqui, por que tem esse 255 aí? Ele quer dizer o seguinte, todos esses octetos aí que estão como 255 é a parte da rede. O que está 0 é a parte das máquinas. Ou seja, na classe C, somente o último pedaço que representa as máquinas. O resto é fixo, ou seja, é só a rede. Então, se cada pedaço pode ir de 0 a 255, eu não posso usar o primeiro, porque representa a rede, e o último representa o endereço de broadcast, que eu vou explicar depois. Então, numa rede classe C, eu posso ter 254 hosts, ou 254 máquinas, né, ou dispositivos de rede. E também a gente pode colocar como /24. Tá? Tem a classe D e E, mas não vem ao caso aqui, que a gente não vai trabalhar com elas. Né? A D é multicast, o E é reservado para uso futuro. Falando um pouquinho dos tipos de endereço que a gente tem em IPv4, nós temos 3 tipos básicos: unicast, multicast e broadcast. Unicast é quando você quer colocar um endereço lógico em uma máquina. Então, o meu computador pegou um endereço lógico. Ele pegou um endereço lógico lá, 192.168.0.5. Então, aquele endereço é dele e dentro daquela rede, ninguém mais pode ter aquele endereço. Ele vai representar uma única máquina. Agora, eu tenho o endereço de broadcast. O de broadcast, que é o que eu disse antes, que é normalmente o último numa rede, ele é um endereço no qual você manda as coisas para ele repete para todo mundo. Então é como se ele representasse todas as máquinas da rede. Você mandou uma informação, aquela informação vai ser propagada para a rede toda. Tem também o multicast, que representa um grupo.
né? Esse tipo de endereço, quando você manda uma informação para ele, não são todos necessariamente. Às vezes é um grupo de 5, 6 máquinas, 5, 6 dispositivos, né? Eles são representados por esse endereço multicast. A gente vai trabalhar aqui também mais com unicast e broadcast durante os nossos testes. Uma outra notação que é importante também é a questão dos endereços públicos e privados. Endereço público é o endereço que você usa na internet. O endereço que qualquer pessoa consegue acessar o seu roteador, né, e consegue chegar, por exemplo, no seu modem, que você usando o endereço IP que você recebeu do seu provedor. Então, o endereço IP público é o que você recebe do seu provedor de internet. Agora, existem faixas privadas que você pode usar em qualquer rede e que elas não são roteadas, ou seja, elas não são propagadas para a internet. São as faixas, por exemplo, 192.168, 172.16, 10. Então, esses aí são próprios para usar em rede interna. Você não consegue acessar a máquina de alguém que esteja usando esse tipo de endereço. A menos que, claro, haja um negócio que a gente chama de redirecionamento de portas. Mais para frente no curso a gente vai falar um pouquinho disso. Só de curiosidade, a gente falou muito do IPv4, mas hoje também é usado o IPv6. Né? É bem famoso hoje o uso do IPv6, que ele é bem maior que o IPv4. Em vez de 32 bits, ele tem 128 bits. E a notação ela é hexadecimal, ou seja, não é mais só número, né? Tem letras aí e usa totalmente essa notação hexadecimal. Nós não vamos trabalhar com IPv6 aqui, então é só mais como uma referência mesmo para saber que existe aí, para quem não conhece, a notação de IPv6. Bom, saindo um pouco do endereço lógico, a gente tem que falar um pouquinho também do endereço físico. Tá? Durante vários momentos no curso, a gente vai falar de endereço MAC. O que seria o endereço MAC? O endereço lógico ele é configurado. Né? Você pega esse endereço, como eu disse, de algum serviço, alguma coisa, mas o endereço físico ele é fixo da placa de rede. Então, toda placa de rede que você tem, vamos supor que seu computador, lá, seu notebook, vem com uma interface de rede. Ele tem um endereço físico MAC. Assim como o IPv6, né, esse endereço ele é hexadecimal. Ele usa a notação de 0 a 9, só que não termina em 9, depois vai de A a F. Então, ele é composto de... A gente tem uma certa quantidade de caracteres, né, na realidade são 12 dígitos hexadecimais, no qual ele é dividido. Os 6 primeiros dígitos hexadecimais representam o fabricante. É o que a gente fala de identificador único da organização, ou OUI. Já os últimos 6 dígitos representam o dispositivo em particular. Então, no exemplo aí do slide, né, a gente tem o 0062F, é a parte que representa Cisco, e 3A07BC é a parte que representa aquele dispositivo, aquela placa de rede. E também tem várias formas de representar o MAC, né, separado por tracinhos, separado por 2 pontos. Agora, a gente falou sobre endereço IP e falou sobre MAC, sobre endereço físico. Quando eu tenho o endereço IP de uma máquina, automaticamente eu já tenho MAC, já tenho físico. Porque dentro de uma rede interna, um equipamento como um switch, nesses switches comuns, eles não entendem endereço IP, eles só conhecem o endereço físico. Então, para a gente descobrir esse endereço físico, existe um protocolo chamado de ARP. Nós vamos falar muito dele aqui no curso, na parte de redirecionamento de tráfego, no qual ele permite que você, quando você quer comunicar com IP, eu quero comunicar com IP 10.10.03, qual que é o MAC dele? Ele manda essa informação para broadcast, essa informação é repetida para todo mundo, e aquela máquina fala, opa, eu que sou o 10.10.03. Ela responde para a máquina que fez o pedido, falando, olha, você quer conversar comigo? Esse aqui é meu endereço físico. Então, esse é um protocolo essencial para o funcionamento de uma rede local. E como você vai ver depois, ele tem vários problemas de segurança que podem ser explorados também. Bom, pessoal, com isso, a gente fica aqui com essa introdução básica sobre rede. No próximo vídeo, nos próximos 2 vídeos, vai fazer uma introdução básica de comandos do Linux. Só para dar uma visão superficial de alguns comandos que a gente vai precisar e vai utilizar durante o curso. Ok? Então, até mais.